Nosso Senhor Jesus Hamashia, alegria da humanidade. Prosseguindo, faremos agora a leitura do salmo escolhido para esta noite. E gostaria de dizer que escolhido a mãos e dedos e corpo inteiro, pelas razões que veremos daqui a pouco. Salmo de número 2. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra levantam-se e os governos consultam juntamente contra Iá e contra seu ungido, dizendo: rompamos suas ataduras e sacudamos de nós suas cordas. Aquele que habita nos céus rirá, Iá zombará deles. Então falará na sua ira e confundi-los-á no seu furor. Eu, porém, diz Iá, ungi meu rei sobre meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto. Iá disse-me: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e dar-te-ei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi a Iá com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, algumas palavras precisam ser ditas neste momento em que estamos prestes a encerrar o exame do capítulo 5 do livro de Apocalipse sobre esse salmo. Esse hino belíssimo não tem nenhuma indicação de sua autoria, especificamente. No entanto, se nós formos ao livro de Atos, no capítulo 4, verso 25, Davi é apontado como seu autor, ou por Pedro, ou por João, ou por ambos. Nesse salmo, nós identificamos 4 cenas principais, que basicamente discorrem sobre a insurreição da humanidade ímpia contra Deus e as implicações dessa postura desatinada. Quais são essas 4 cenas? Do verso 1 ao verso 3, é descrita a oposição, a rebelião humana contra Iá, o Altíssimo Deus, e seu ungido. Logo em seguida, nos versos 4 a 6, nós somos informados pelo salmista da resposta de Iá a essa oposição dos ímpios e o estabelecimento do rei messiânico. Nos versos 7 a 9, nós temos a gloriosa entronização de nosso Senhor Jesus Hamashia, assumindo o seu governo na terra. E o grande finale desse salmo está nos versos 10 a 12. Por quê? Fica parecendo que os ímpios terão passado batido tudo que vem fazendo de antagonismo ao Todo-Poderoso e Altíssimo Deus. Mas é dá-la uma orientação por Iá para nós, para que nós tenhamos
e exerçamos uma responsabilidade diante da soberania divina que será exercida pelo Senhor Jesus Hamashia, o seu filho. Então a gente observa o seguinte: esse salmo poderia terminar perfeitamente com o derramamento da ira de Deus sobre os ímpios. Seria justo, mas o salmista encerra esse texto enfatizando, volto a dizer, nossa responsabilidade e sinalizando a reação sensata do que nós devemos fazer diante da soberania de Iá e de seu ungido, nosso Senhor Jesus Hamashia. 5 recomendações estão elencadas neste salmo, tornando bem-aventurados aqueles e tornadas bem-aventuradas aquelas que obedecem a todas elas. Ser prudente, deixar-nos ser advertidos, servir a Iá com temor, alegrarmos-nos nele com tremor, beijar seu filho para que não se irrite e não morramos no caminho. Ou seja, que nos submetemos ao filho com fidelidade, porque senão a punição severa será inapelavelmente aplicada aos rebeldes. Eu diria que, em poucas palavras, que esse salmo nos faz um chamamento para que nos prostremos diante do Senhor Jesus Hamashia e, beijando seus pés, prestemos a ele toda a reverência e a honra devidas, porque ele é o Rei e o Senhor da nossa vida. Amados irmãos e amadas irmãs, antes de caminharmos um momento, por favor. Como dizia, antes de nós caminharmos rumo à finalização do exame sinóptico do capítulo 5, porque nós chegamos perto do final na reunião congregacional pretérita. Externo, mais uma vez, e nunca me cansarei de fazê-lo, a não ser que o Altíssimo Iá determine o contrário, minha incontida alegria em ratificar que este estudo que estamos fazendo se ancora essencialmente na postura interpretativa, historial, defendida, ensinada e praticada pela Igreja de Deus, o qual se fundamenta em chaves bíblicas incontestáveis e no desenrolar sequencial dos atos humanos ao longo da história. Esse posicionamento exegético da Igreja de Deus está contido, como já falei e repetirei sempre, de forma expandida e minuciosa no livro Revelando o Apocalipse, uma obra valiosíssima e divinamente inspirada, que os amados irmãos Flávio e Gilberto pregaram em uma robusta série de vídeos, que está publicada no YouTube, na plataforma YouTube, a qual foi detalhadamente transcrita e coligida pelo amado irmão Marcos Cunha. Assim, mais uma vez, reforço a enfática indicação de que todas as pessoas, em especial aquelas seguidoras fiéis de nosso Senhor Jesus Hamashia, acessem esse maravilhoso acervo, pois isso, inquestionavelmente, lhes trará consolo e reforço da esperança,
além, é claro, da inabalável edificação no campo apostólico doutrinário. Passemos ao estudo. Faremos agora a leitura do capítulo 5 para caminharmos em direção ao final do exame. Capítulo 5 do livro de Apocalipse. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de lê-lo, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Agora, amados irmãos e amadas irmãs, vamos fazer mais uma baldeação alesiana, olhos nos olhos, para a apresentação do PowerPoint. Pergunto-lhes se a tela aparece em bom tamanho, com boa resolução. Muito obrigado, irmã. Já me respondeu. Então, vamos dar sequência. Na reunião congregacional pretérita, foi feita uma introdução bastante longa, que acabou respondendo a praticamente todas as perguntas que eu havia elaborado nesse questionário, mas ficaram algumas sem resposta. E é o que vamos fazer para concluir esse estudo. Então, vamos responder à primeira pergunta. Aqui está ela. Aquele que está sentado no trono é o único Deus criador ou uma figura que tipifica a pré-existência do Senhor Jesus, como se diz a profusão por aí? A resposta é muito simples e contundente.
aquele que está sentado no trono é o único Deus Criador, o Altíssimo e Sempiterno Iá. Sendo que nosso Senhor Jesus Hamashia recebe de suas mãos o livro selado com 7 selos. Ou seja, se essa figura magnificente fosse tipificação do Senhor Jesus, ele estaria recebendo o livro de si próprio, e não é isso que a profecia diz. E gostaria de lembrar, nesse momento, que em nossos estudos de profecias, lá no livro de Daniel, no capítulo 7, a partir do verso 9, ele se referiu a esse que está sentado no trono como o ancião de dias, tipificando, na verdade, a teofania que ele teve da visão da glória de Deus. Agora, como consequência dessa resposta, vem a segunda pergunta. Por que esse verso 7 implode, usando um verbo muito atual, as heresias denominadas trindade, modalismo e unicismo, e referenda definitivamente o unitarismo de Deus? A resposta já foi dada. Havia um sentado no trono, e o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, o Filho unigênito de Iá, dirige-se ao trono e recebe das mãos de Deus o livro que ele, o Altíssimo, segurava. Isso desmorona qualquer dessas heresias. Outra pergunta que não havia sido diretamente respondida. Resumidamente, como podemos descrever o cenário apresentado neste capítulo 5? Vamos lembrar, no mesmo cenário do capítulo 4, que nos mostra de maneira pífia, embora João estivesse extasiado pelo que viu, mas é focalizada agora a grande vitória, a coroação e a glorificação de nosso Senhor Jesus Hamashia, o primogênito da nova criação. Pois, ao vencer, ele trouxe ordem e resgate para todos nós e recebeu a honra e a coroa. Lembremos, a coroação do Messias, do Machia, do Messias Jesus, ocorreu somente após sua vitória sobre o mundo. Era uma glorificação que ele ainda não tinha. Portanto, não cabe falar em pré-existência. E por que ele é digno de tanta reverência, de tanta honra? Porque ele venceu. Então, nós não vemos aqui uma eventual retomada de posição que ele já tivesse em algum momento da eternidade. Nessas falsas doutrinas, nosso Senhor Jesus seria pré-existente, filho de Deus antes de nascer na terra. Ou seja, ele sempre foi o maior ao lado de Deus. Mas espera aí. Se ele fosse tudo isso, essa cena não seria uma coroação, mas simplesmente a reassunção de algo que pertencia a ele. Ele estava simplesmente retomando, mas não é o que vemos na cena. Nós vemos algo inédito acontecendo pela primeira vez. No verso 3, lembre-se que nós estamos fazendo aqui um resumo da cena, que é a pergunta. Então, não percamos o foco, por favor. No verso 3, é relatado que somente o Senhor Jesus é digno de receber o livro
e desatar-lhe os selos. E João já estava chorando, muito triste, angustiado, porque ele sabia da importância desse livro, um livro que está selado nas mãos de Deus. Então, João já estava chorando e foi consolado por um dos anciãos. Peraí, a solução já vem, ela está provida. Então, no verso 3, é referido que somente o Senhor Jesus é digno de receber o livro das mãos de Deus e desatar-lhe os seus. Então, isso estabelece para nós, de maneira, como diria minha mãe, peremptória, que a autoridade do Machia é inferior apenas à do Pai Celestial, do Altíssimo Deus, e supera a de todos os integrantes da corte celestial e de todas as criaturas integrantes da criação. Outro ponto importante desse cenário: os 7 selos, que nós vamos estudar detalhadamente a partir do próximo capítulo, representam 7 acontecimentos proféticos que, no decorrer da história humana, vão cumprir-se no tocante ao juízo de Deus sobre o Império Romano e seus desdobramentos e sucessores. O verso 7, repetindo, porque isso é muito importante e vai ficar no YouTube, de modo que, muitas vezes, a repetição que faço aqui não se destina à Igreja de Deus, mas a todas as pessoas que tiverem a oportunidade de assistir a essa preleção. O verso 7, como já falei, desmorona de modo definitivo e irrevogável as doutrinas heréticas da Trindade, do unicismo e do modalismo. Porque o Senhor Jesus não poderia ter pego o livro da destra de si mesmo. Então fica evidente para nós, para todos e todas, a preeminência do Pai sobre o Filho e a sujeição do Filho ao Pai. O Pai tinha o livro, o Filho recebeu o livro das mãos do Pai. O verso 10 estabelece a confirmação. Nós, da Igreja de Deus, não precisamos disso. Mas é importante enfatizarmos aqui do reino milenar de nosso Senhor Jesus Hamashia sobre a terra, durante o qual a Igreja exercerá papel de sacerdócio e governança. A vitória do Senhor Jesus Hamashia sobre o mundo, o pecado e a morte, faz o que conosco mesmo? Enche-nos da bendita esperança de que, se nós andarmos como ele andou e sustentarmos sua fé até o fim, venceremos também. Então, vamos para mais uma pergunta, quase no finalzinho do questionário. Qual é, amados irmãos e amadas irmãs, a diferença entre nosso Senhor Jesus Hamashia e nós, em termos de pecado e plenitude? Só em termos desses dois quesitos. Lembremos que nosso Senhor Jesus, homem como nós, nasceu sem pecado. Lutou até o fim para não pecar e venceu. Porém, nós que portamos uma natureza pecaminosa desde que chegamos ao mundo, precisamos lutar até o fim para deixar de pecar, para então vencermos. E o Senhor Jesus, sempre bom repetir essa frase que me encanta permanentemente, muito mais
do que abriu a porta e o caminho que são citados nesse cenário. Não neste capítulo, mas no cenário do trono celestial. Ele é a porta e o caminho. Só para fixar, isso está explícito lá no texto, mas quando a gente se pergunta e responde, consolida-se o conceito. O que simbolizam os 7 Espíritos de Deus, que novamente são mencionados aqui? Além do significado simbólico, que nós já conhecemos bem, de completude e integralidade que o número 7 carrega, simbolizam as 7 eras da igreja de Deus, bem entendido, as quais são permanentemente acompanhadas por nosso Senhor Jesus Hamashia. Cada espírito representa uma era da igreja, um conjunto de instruções, uma forma pela qual o Santo Espírito de Deus atua em cada período. E agora, para terminarmos as respostas a esse questionário, finalizarmos o estudo do capítulo 5 e darmos o próximo passo em nossa jornada, uma perguntinha muito simples para respostas rápidas, telegráficas, se possível. Que conclusões nós podemos estabelecer a partir desses 2 capítulos, 4 e 5, que se descortinam no mesmo cenário, o trono de Deus. O trono do sempiterno, único e verdadeiro Deus, vivo, está muito perto de nós. Ele não está infinitamente escondido no infinito inatingível. Ele está muito perto de nós. Está em toda parte, evidentemente, mas estamos falando aqui do foco de sua autoridade e do seu poder, acima do domo da terra, que é apresentado como mar de vidro diante do trono. 2. Todas as criaturas do céu, observe que nós repassamos aqui a corte celestial dos 24 anciãos, embora haja aquela simbologia que comentei com vocês, mas são criaturas celestiais que integram a corte divina. Todas as criaturas do céu e da terra reconhecem a dignidade e a honra de nosso Senhor Jesus Hamashia, por sua vitória, glorificação e coroação. Então, toda a glória seja dada ao Criador e a extensiva a nosso Senhor Jesus Hamashia por ter obedecido incondicionalmente ao seu Pai, nosso Pai, e que, ao vencer, consumou o nosso resgate para o reino eterno. Amém. Amém. Agora, como temos bastante tempo, isso já era, pelo menos mentalmente previsto por mim, nós vamos fazer algo um pouco diferente aqui agora. Poderíamos, evidentemente, passar ao estudo do capítulo 6. Mas, como o nosso intuito é a disseminação da palavra de Deus para todos os cantos possíveis, para tantas pessoas quantas conseguirem entender a nossa língua, decidi fazer um pouco diferente. Fazer uma sinopse de conteúdo com os tópicos essenciais contidos nos 5 primeiros capítulos deste livro de Apocalipse. Por quê?
Muitas pessoas estão tendo contato com essa linha exegética pela primeira vez e podem estar se sentindo um pouco chocados ou chocadas. Então, vamos fazer aqui uma recapitulação de significado essencial contido nesses 5 capítulos, para que cada um e cada uma possa posicionar-se de maneira mais consistente daqui para frente. Porque a partir do capítulo 6, quando o livro selado for aberto por nosso Senhor Jesus Hamashia, entraremos no desencadear dos juízos de Deus. Até aqui, nós estamos tendo a confirmação de tudo aquilo que está tanto na primeira aliança quanto na aliança renovada, a respeito da onipotência de Deus e do significado da missão redentora única e exclusiva de nosso Senhor Jesus Hamashia. Então, vamos começar do princípio. Antes de falar dos capítulos propriamente ditos, só vou ressaltar aqui tópicos essenciais. Nós não vamos refazer o estudo em 40 minutos, não é isso. É importante que nós recordemos aqui 2 conceitos: a hermenêutica e a exegese. E também, entre parênteses, a exegese. A hermenêutica, resumidamente, é a arte e a técnica que ensina as regras para a interpretação das Escrituras, considerando os textos em seu contexto e a maneira de aplicá-las corretamente. Muito mais do que texto em seu contexto, precisamos considerar o inteiro teor das Escrituras também, na minha opinião. Exegese é a aplicação dos princípios hermenêuticos. A hermenêutica é a arte e a técnica. A exegese é a aplicação dessa arte, dessa técnica, para obter-se um entendimento correto sobre o texto em seu contexto. Mas, sempre que possível, buscando o sentido literal do conjunto e de cada palavra. E ainda, a meu ver, a utilização de chaves bíblicas chanceladoras. Bom, no caso dos textos bíblicos, para mim, é indispensável, na exegese consistente e correta, o estabelecimento, mediante um cotejo detalhado, com a inteireza dos livros bíblicos, da inexistência de conflitos ou de desarmonia de interpretação, proposta com a verdade contida no inteiro teor das Escrituras. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: para nós interpretarmos um texto, seja um capítulo ou uma perícope dentro do capítulo, não pode haver desarmonia nem conflito com o inteiro teor da Bíblia. Porque se houver, a nossa exegese está errada. Nós estamos desviados ou desviadas. E aí é que está o perigo de cairmos na exegese. Essa palavra grega, de origem grega, significa envolver, importar. Significa o seguinte: ao interpretarmos um texto, aqui estamos falando da Bíblia, então, um texto bíblico, nós extrairmos interpretações próprias, puramente subjetivas, no texto, não suportadas pelo texto, ou pelo contexto, ou ainda, não certificadas pelo inteiro teor das Escrituras.
Esse é o grande perigo. Então, recordamos esses dois conceitos fundamentais. Agora, quero repisar aqui, para quem já vem acompanhando esse estudo desde o início, pode ser um pouco até, como diria minha mãe, um pouco maçante, mas é fundamental. Qual é o significado e o propósito do livro de Apocalipse? Não pretendo aqui esgotar o assunto, como não pretendi lá atrás, mas vou apresentar aqui alguns significados e propósitos desse livro, dessa profecia, que, como todos sabemos, é composta por 404 versos, para quem gosta de matemática. Então, vamos pegar o primeiro propósito, a essência e a natureza da profecia. Onde é que está essa essência? Está lá no verso 1 do capítulo 1. Ela é uma revelação de nosso Senhor Jesus Hamashia, a qual o próprio Deus lhe deu. Para quê? Para ele mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Observe que, quando se fala coisas que brevemente devem acontecer, precisamos entender que aqui está sendo declarado o tempo de Deus. Não é o nosso tempo. O que alguém poderia questionar, mas João viveu há 2000 anos atrás, praticamente, e as coisas não acabaram de acontecer no nosso tempo. Bom, e uma outra questão essencial, que também está lá no capítulo 1, é o que está escrito, em que João foi mandado escrever as coisas que tens visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Mostrando o seguinte, essa profecia refere-se àquele momento vivenciado por João e a todo um fluxo histórico posterior. E essa é uma das bases da nossa metodologia interpretativa historial. Segunda característica de significado e propósito desse livro. Uma reafirmação. Desculpe-me pelas palavras que vou pronunciar. Elas são insuficientes, mas as mais incisivas que vêm à minha cabeça. Mas uma reafirmação categórica, irrefutável, do unitarismo absoluto do sempiterno Yah, mostrando-o como o único Deus vivo e verdadeiro, criador de tudo o que há, detentor de todo o poder, toda a autoridade, toda a honra e toda a glória. E também apresentar uma introdução imagética, inclusive, do real formato da Terra, sobre o qual falaremos mais lá na frente, em detalhes. Mas, pelo menos, o domo, referido como mar de cristal. Terceira questão ligada a significado e propósito desse livro. Uma confirmação enfaticamente repetida da eternidade. Aqui, gente, eu estou falando do livro inteiro, tá? O livro de Apocalipse. Não só dos capítulos que a gente estudou. Nós estamos falando do propósito do livro, tá? Então, essa confirmação, que é enfaticamente reiterada, da eternidade de todos os mandamentos de Deus. Todos. E da obrigatoriedade de seu cumprimento para a nossa redenção. Quarto item, caracterizando o propósito desse livro. Nele ocorre
um detalhamento e a conclusão do plano perfeito de redenção e nova criação de Deus que permeia toda a Bíblia desde o primeiro verso. A descrição das características da Igreja de Deus, com elogios, repreensões, advertências e alertas, e recompensas. E que recompensas! O registro do embate entre a Igreja de Deus e o diabo, ao longo da história, incluindo as supostas derrotas parciais do povo santo, mas a gloriosa vitória desse povo em caráter definitivo no final. Quinta característica de propósito e significado: a ratificação e a explicitação do senhorio de nosso Senhor Jesus Hamashia, seu retorno, que para mim é sua chegada iminente, e seu reino milenar, o galardão que nos espera enquanto igreja, e as duas ressurreições, a confirmação do juízo final, que isso é mencionado nas Escrituras, mas não é detalhado e explicitado. Aqui é, com toda a clareza, com o aniquilamento do mal e da morte, e, consequentemente, de tudo o que está relacionado a essa escória. Eu não vou ficar falando nome de coisa ruim aqui. E o momento que me faz chorar, a descida da Jerusalém Celeste e a implantação do reino eternal de Deus na nova terra. Onde isso está na Bíblia, a não ser no livro de Apocalipse? Muito bem. Então, é por causa desse pequeno apanhado que procurei fazer para vocês que o sempiterno Iá fez essa revelação ao Senhor Jesus. Ele não fez a outro profeta, ele fez ao Filho. Aquele concedeu o senhorio sobre as coisas do céu e da terra. Tinha de ser assim. Bom, outra questão importantíssima sobre esse livro. É o único livro da Bíblia que contém 7 promessas, olha o número 7 aí de novo, de bem-aventuranças. Começando logo no verso 3. Vamos ler aqui. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Qual tempo? O tempo de Deus. Essa é a primeira bem-aventurança. No capítulo 7, verso 14, mais uma bem-aventurança. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam-nas no sangue do Cordeiro. Terceira bem-aventurança, no capítulo 14, verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os seguem. Que verso maravilhoso. Quarta bem-aventurança, no capítulo 16. Eis que venho, diz o Senhor Jesus Hamashia, como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam suas vergonhas. Mais claro do que isso, impossível. Quinta bem-aventurança, Apocalipse 19, verso 9. E disse-me,
escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Sexta, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, na verdade, a única morte. Mas serão sacerdotes de Deus e do Messias, e reinarão com ele 1000 anos. E, finalmente, a sétima bem-aventurança. Lá no finalzinho do livro, no capítulo 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Repetindo, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha que maneira, praticamente, de encerrar a Escritura. Logo no finalzinho, guardem os mandamentos, todos, sem nenhuma exceção. Porque se um não for guardado, todos foram desobedecidos. Bom, outra questão importante para nós conversarmos aqui nessa sinopse. Sim? Terminou? Ah, desculpa. Então, como é que o livro de Apocalipse apresenta e caracteriza nosso Senhor Jesus Hamashiach? Que coisa maravilhosa. Ele é o primeiro e o último. O Filho de Deus. Aquele que esteve morto e voltou a viver, desta vez para sempre. Aquele que detém a chave da morte e do Sheol. Aquele que tem a chave chamada de Davi, na verdade, é a chave de Deus, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que é o expiador de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para seu Pai. Eis que ele está chegando. Vem com as nuvens e será visto por todos os olhos. Seus cabelos são brancos como lã branca e neve. Os seus olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. E sua voz como o som de muitas águas. E ponham água nisso. Na sua destra, ele porta 7 estrelas. Há uma espada aguda de 2 fios saindo de sua boca, e o seu rosto é como o sol resplandecente. Agora vamos fazer uma caminhada pelas cartas às 7 igrejas da Ásia. Sempre lembrando que estou aqui fazendo uma recapitulação de tópicos essenciais. Então, em termos de generalidades, nas cartas às 7 igrejas da Ásia, nós destacamos o seguinte: essas 7 igrejas não são quaisquer igrejas, porque havia muitas por lá, naquela época do apóstolo João. Elas receberam cartas específicas porque representam a totalidade do plano de Deus e todas as eras pelas quais a igreja de Deus passou e vem passando, porque não acabou ainda. Nosso Senhor Jesus, Hamashiach, é o centro da revelação de Deus, a própria expressão da verdade e da justiça.
Ele está vivo e com as chaves da morte e do Sheol. Sheol significa sepultura. Ou seja, ele recebeu do Altíssimo Iá, seu Pai, nosso Pai Celestial, o poder da ressurreição glorificadora. Os 7 castiçais mencionados nessas cartas simbolizam as 7 igrejas. As 7 estrelas tipificam 7 anjos, que são também os presbíteros, os anciãos dessas igrejas. Outro ponto importantíssimo que precisamos entender e destacar: os elogios que nosso Senhor Jesus, Hamashia, faz às igrejas. Para mim, esses elogios refletem suas santas expectativas sobre a postura apostólico-doutrinária que ele anseia por ver na sua igreja. Pelo menos é assim que vejo. Então, quais foram esses elogios que o Senhor Jesus fez? O retorno ao primeiro amor, quer dizer, na verdade, a expectativa dele. Aquela igreja que retornou ao primeiro amor, como a igreja de Filadélfia, recebeu esse elogio. A guarda de sua palavra com obediência total. Aqui é muito importante nós relembrarmos frase contundente do Senhor Jesus: quem não está comigo está contra mim. Quem não se ajunta comigo, espalha. Então está aqui. A obediência tem de ser total. Ela não pode ter reticências. Ela não pode ter vírgula, aspa, seja lá o que for. Total. E ponto. Outra expectativa dele em relação à igreja. É um elogio, mas é a expectativa. A conservação de seu nome e a afirmação da sua fé. Não outra fé, mas a dele. O amor, a perseverança e numerosas boas obras dentro da fé. Fidelidade absoluta até a morte. Não existe porém. Se formos confrontados com essa primeira morte aí, que nem morte é, porque é um sono. A segunda é a morte, porque é a destruição. Mas essa primeira morte aí, quem é ela para nos intimidar? É isso que o Senhor Jesus está dizendo. A nossa vestidura tem de manter a pureza, a brancura irrepreensível. Nós temos de colocar à prova toda vez que formos confrontados com esse tipo de situação. Os falsos mestres. E a vigilância tem de ser atenta e permanente. Quais foram as promessas gloriosas que o Senhor Jesus fez ao longo dessas cartas às 7 igrejas, a verdadeira igreja de Deus que ele fundou para o seu Pai, nosso Pai? Primeira promessa: ter assento no trono ao lado dele. Vocês conseguem imaginar isso? A gente sentar-se ao lado do Senhor Jesus, no trono dele? Ser coluna no templo de Deus, com o nosso nome escrito nela. Olha aqui, que honraria, que glória. Não sofrer, é claro, o dano da segunda morte, porque nosso nome é mantido no livro da vida permanentemente. Ter acesso ao alimento fornecido pela árvore da vida e comer do maná escondido, representado pelo próprio Senhor Jesus Hamashia. E durante o período em que isso for necessário,
ter autoridade sobre as nações. Porque vamos receber da verdadeira estrela da manhã, nosso Senhor Jesus Hamashia. Pulando agora para o capítulo 4, que está bem efervescente no nosso coração e nas nossas mentes, porque foi estudado na semana passada, o que vemos lá? A magnificência, perdoem pelas palavras insuficientes, indescritível, que o apóstolo João se esforçou em relatar. Fez o possível. Qualquer um de nós que lá estivesse falaria praticamente as mesmas coisas, talvez nem tanto, incluindo as seguintes descrições. Qual é a semelhança que ele viu da glória do Altíssimo Deus? Na maioria das traduções, como comentei com vocês, aparece que o Altíssimo Deus pareceu a João como semelhança da pedra de jaspe. Mas, na verdade, no original mais antigo, o que aparece lá é o diamante branco, totalmente translúcido, indescritível esse diamante, que é a expressão da santidade absoluta de Deus. E a outra semelhança que João viu do Altíssimo Deus é a semelhança com o sardonyx, ou sardônica, cujo tom vermelho vivo tipifica o perfeito juízo de Deus. Duas atribuições que estão simbolizadas aí nessas imagens. O que mais João viu de muito importante para nós? O arco celeste, o arco de Deus ao redor do trono, que parecia semelhante a uma esmeralda, mais dois atributos de Deus. Essa cor verde esmeraldina tipifica a graça e a misericórdia de Deus. E observe que quando Deus desenhou no céu o seu arco, ele riscou um arco. Em volta do trono, o arco é um círculo completo. Então, essa é a completude da aliança com ele no reino eternal, já antevista aqui. Bom, então, o que mais a gente ficou sabendo nesse capítulo 4? A existência de uma corte celestial composta não por 15, 57, 194, mas por 24 anciãos coroados. Fiz, inclusive, menção para vocês de que me parece razoável nós entendemos que, além de esses 24 anciãos comporem, sim, uma corte celestial eterna perante o trono de Deus, que aí nós temos uma tipificação da igreja. Na primeira aliança e na aliança renovada. Os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Então, no capítulo 5, o que chama a nossa atenção? Porque nesse capítulo, que nós acabamos de avaliar, respondendo as perguntas do questionário, dando sequência à introdução já feita, houve a glorificação de nosso Senhor Jesus Hamashia. Ou seja, a atestação lá no céu de que o Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Hamashia, é o único nos céus, na terra, abaixo da terra, em toda a criação, com dignidade suficiente para receber da mão do Altíssimo Iá
o livro selado. Esse livro todo especial que nós vamos começar a estudar a partir do próximo capítulo. E não só receber o livro, mas desatar os selos para que a gente tenha acesso ao seu conteúdo. A comprovação da glorificação eterna de nosso Senhor Jesus Hamashia, que recebeu para sempre o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Aleluia! Maranata. Amém. Amém.